Olá, tudo bem? Vamos começar nosso curso de eletrodinâmica, que são cargas elétricas em movimento. Vamos definir corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado, organizado, então não pode ser qualquer movimento, dos portadores de carga elétrica. Quando a gente fala portador de carga elétrica, quer dizer uma partícula que possui carga elétrica, como elétrons, prótons ou íons. Um exemplo: imagine que a gente tenha cargas elétricas positivas, livres, soltas aqui, ó, como prótons ou cátions, e a gente crie um campo elétrico em cima dessas partículas. Então a gente joga aqui um campo elétrico, cria um campo elétrico externo em cima dessas partículas. Como vimos na aula passada, se nós temos cargas elétricas, nesse caso, ó, eu estou colocando como cargas elétricas positivas, mas poderiam ser negativas também. E um campo elétrico sobre elas, vai aparecer a força elétrica. Se essas cargas estiverem livres, soltas, elas não vão ficar paradas. Elas começam a se deslocar, nesse caso, horizontalmente para a direita. Todas no movimento organizado, ordenado, todas se deslocando para a direita. É isso que é uma corrente elétrica. E é exatamente por isso que as condições de existência da corrente elétrica são, primeiro, temos que ter os portadores de carga elétrica, ou seja, partículas carregadas eletricamente, como prótons, elétrons, íons, e esses portadores devem estar livres, soltos. Não adianta ter um corpo ou uma partícula carregada eletricamente fixa, colada em algum lugar. Ela tem que ter liberdade de movimento. Depois, sobre essas partículas, temos que ter um campo elétrico. Aí vai aparecer a força elétrica nas partículas. A força elétrica arrasta as partículas, criando a corrente elétrica. E aí, a maioria dos livros traz também a DDP, que é a diferença de potencial, ou também chamada de tensão elétrica, como outra condição de existência. Por quê? De acordo com as cargas se movimentam dentro do campo elétrico, ela percorre diferentes valores de potencial elétrico. Ou seja, ela vai de um valor de potencial até outro valor de potencial. Então ela percorre uma diferença de potencial, que também é chamado de tensão elétrica. E qual o objetivo de se estabelecer uma corrente elétrica? De acordo com o que vimos na aula passada, sempre que temos uma carga elétrica, ou seja, uma partícula, um corpúsculo, seja um próton, um elétron, uma força elétrica atuando nesta carga e um deslocamento, nós teremos a realização de trabalho, que representa uma quantidade de energia transformada. Nesse caso, a energia transformada será energia elétrica sob forma de potencial elétrica em térmica, no caso dos aquecedores, cinética, no caso dos motores elétricos, luminosa, no caso das lâmpadas, sonora, no caso dos equipamentos sonoros, ou qualquer outra modalidade de energia qualquer. Então entenda, se temos corrente elétrica, temos trabalho. Estaremos transformando energia elétrica em outra qualquer. Ao calcular o trabalho, eu tenho a quantidade de energia elétrica que virou outra de outra modalidade qualquer. E sobre o sentido da corrente elétrica? Temos dois possíveis sentidos. Primeiro, vamos falar do sentido real da corrente elétrica. Sentido real é quando os portadores de carga são negativos. Ou seja, quando temos uma carga elétrica negativa em movimento ordenado, como elétrons ou ânions. Um exemplo, imagine que aqui ó, eu tenha duas placas, uma
de frente para outra, uma positiva e outra negativa. Conforme vimos lá no curso de campo elétrico, entre essas duas placas a gente vai criar um campo elétrico. A DDP, que é uma das condições de existência da corrente elétrica, ela está entre as duas placas. Então, como uma placa que é positiva e a outra é negativa, eu posso imaginar que aqui, ó, bem entre as duas placas, a gente tem a DDP, que é a diferença de potencial. E aí a gente cria o campo entre as duas placas, ó. É apenas um exemplo, tá? Aqui ainda não temos a corrente elétrica. Não se esqueça que outra condição de existência da corrente são os portadores de carga. Então, nesse caso, imagine que os portadores de carga sejam elétrons ou íons negativos. Então, os portadores de carga, nesse caso, ó, eu estou considerando como cargas elétricas negativas aqui nessa região. E essas cargas elétricas, elas devem estar livres, soltas. Aí te pergunto, o que vai aparecer nessas cargas? Se elas são cargas elétricas livres, soltas, dentro do campo elétrico criado pelas placas, vai aparecer a força elétrica. Repare bem, ó, como essa placa é negativa e essa placa é positiva, e as cargas são negativas, elétrons, por exemplo, a força elétrica vai aparecer para a esquerda. Vai ficar todas as forças para a esquerda. Se essas cargas elétricas são livres, soltas, elas passam a se deslocar para a esquerda, nesse caso, né, nesse exemplo, devido à atuação da força elétrica, de forma ordenada, organizada. Essa corrente elétrica estabelecida é chamada de corrente elétrica sentido real, ou corrente real. Aí tem exercício que te confunde, mas não precisa. Ó. Se você reparar, as cargas elétricas negativas, elas se deslocam no meu desenho para a esquerda. Aí elas se deslocam, ó, contrário ao vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, ele é para a direita, porque ele é de afastamento da placa positiva e de aproximação da placa negativa. E as cargas se deslocaram para a esquerda. Então, o sentido real, a corrente elétrica real, ela se desloca contrário ao campo elétrico. Não precisa se confundir com essa afirmação. Além do sentido real, temos também o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional é quando os portadores de carga são positivos, ou seja, é quando temos partículas com carga elétrica positiva estabelecendo a corrente elétrica, como prótons ou cátions, que são os íons positivos. Um exemplo aqui embaixo, ó. Imagina que a gente tenha essas duas placas, né? Ó, aqui eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa, é apenas um exemplo. Entre essas duas placas, conforme vimos, nós criamos o campo elétrico, que nesse caso é de afastamento da placa positiva e aproximação da placa negativa. Então o campo elétrico no meu desenho aqui vai ficar para a direita. A DDP, a diferença de potencial ou tensão elétrica, é medido entre as duas placas. Eu uso um U, né? Então imagina que bem nessa placa, aqui nessa outra placa, como uma é positiva e outra é negativa, o potencial é diferente, então aqui nós temos a DDP. Porém aqui nós ainda não temos a corrente elétrica. Está faltando as cargas elétricas, os portadores de carga elétrica. Então imagine que eu coloque aqui agora, ó, cargas elétricas positivas, como prótons, como íons positivos. Aí imagina, se eu tenho cargas elétricas positivas, livres, soltas, dentro de um campo elétrico existente na região, o que vai aparecer nessas cargas elétricas, conforme vimos em aulas anteriores? Vai aparecer a força elétrica, que nesse caso é para a direita.
a força elétrica, nesse caso, fica para a direita, ó. Você pode imaginar que é uma força de repulsão com essas placas, né, com essa placa que é positiva, e ou atração com essa placa que é negativa. Se essas cargas positivas forem livres, soltas, essas cargas não ficam paradas, elas começam a se deslocar para a direita, no movimento retilíneo, ordenado, organizado, não é qualquer movimento, é tudo junto para o mesmo lado. Está aí a corrente elétrica. Aí, nesse caso, a gente fala que a corrente elétrica convencional, quando as cargas elétricas são positivas, ela fica a favor do campo elétrico. Como você viu, a corrente elétrica foi para a direita e o campo elétrico E também é para a direita. Para terminarmos essa aula, vamos ver a definição de intensidade da corrente elétrica, que a gente usa sempre um I, tá? Então, a partir de agora, até o final do ano, apareceu I na lousa, a gente está se referindo à intensidade da corrente elétrica. O próprio nome já diz, a intensidade da corrente elétrica é um valor que representa a corrente elétrica, para eu saber qual corrente é mais ou menos intensa. Qual corrente transporta uma quantidade maior ou menor de cargas elétricas no mesmo intervalo de tempo. Por definição, a intensidade da carga elétrica é igual a Q dividido por T, por variação de tempo, onde esse Q representa uma carga elétrica total, seria a carga elétrica total estabelecida na corrente. Então, quanto de carga se movimentou no total? E esse T é o tempo. É o tempo que toda a carga gastou para se movimentar de um ponto até outro. Ou seja, gastou para se movimentar dentro de um campo elétrico entre uma certa DDP. Aí lembrando, né, lá das primeiras aulas do ano, a gente consegue calcular a carga elétrica total fazendo N vezes E. Onde N, se lembra lá do começo do ano? Esse N, ele representa o número de partículas, o número de prótons, o número de elétrons, o número de portadores. O número de íons, né, portadores. Já esse E aqui, ó, é a carga elétrica elementar. É a carga elétrica de uma partícula atômica, seja um próton ou um elétron. Lembrando, né, em módulo, a carga elétrica elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu estiver chutando números baixos, né, lógico, 10 prótons criando uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai ser chamada de convencional, e a carga elétrica total vai ser 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí eu pego essa carga total e divido pelo tempo que ela gasta para percorrer o trecho considerado. Já se eu tiver 10 elétrons em módulo, né, vamos falar em módulo, a carga total vai ser 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Né, eu vou considerar módulo aqui, tá? Aqui, ó, módulo. E aí eu pego esse total de carga e divido pelo tempo que gastou para percorrer o trecho considerado, ou seja, a DDP considerada. E a unidade de medida no sistema internacional para corrente elétrica, né? Então, ó, unidade de medida para a corrente elétrica. Lembrando, carga elétrica no sistema internacional é medida em Coulomb, que é a unidade, inclusive, fundamental, né? Já tempo no sistema internacional é medida em segundo. Concluo,
intensidade da corrente elétrica no sistema internacional vai ficar Coulomb por segundo. E aí, no lugar de Coulomb por segundo, para homenagear um cientista, a gente chama de Ampere. Ampere, que é um A maiúsculo, tá? Então, concluo, unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Só para vocês terem uma ideia, é o ampere que mata, não é a voltagem, não é a DDP. Quando a gente fala DDP, a gente está falando apenas de um valor, diferença de valor de potencial de campo elétrico. Isso não mata, é só valores, diferença de valor de campo, né, usando a grandeza potencial. Já a corrente elétrica, não. É a amperagem que vai conseguir matar um ser vivo, né? Correntes de 1, 2 amperes já são consideradas altas caso atinjam diretamente o coração de uma pessoa, por exemplo. Legal? Fica aqui essa aula, espero que você tenha curtido. Um abraço, bons estudos e até as próximas.